Olá, turmas. Vamos lá agora dar continuidade aí ao nosso assunto, né, sobre análise combinatória. E veremos hoje aí no vídeo os tópicos permutação simples e permutação com repetição. Perfeito? Vou compartilhar aqui agora com vocês a apresentação slide. E vamos juntos aí na condução. Então, falando sobre permutação, é a ordenação em fila de n elementos distintos. Cada possível ordem dos elementos é chamada de permutação simples e a quantidade de permutações simples de n elementos distintos, diferentes, é igual ao fatorial de n, ou n fatorial, né? Isso aqui, n fatorial. E denotada por Pn, de permutação. A quantidade de permutações simples de n elementos distintos, diferentes, é o número Pn igual a n fatorial, ou fatorial de n. Então, vamos um exemplo. Fatorial nós já vimos, né? Então, um exemplo aqui, 3 fatorial, permutação de 3, seria 3 vezes 2 vezes 1. Eu multiplico de forma decrescente, reduzindo sempre 1 do número n, do valor n inicial. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 1. Então, permutação de 3 é igual a 6. Ao permutar as letras de uma palavra qualquer, obtemos um anagrama dessa palavra. Então, o anagrama, tá? Ele é a formação. Quando eu embaralho as letras, que eu vou procurar todos os anagramas possíveis, tá? O anagrama ele não tem um sentido, é isso que eu quero dizer. A gente vai ter uma palavra, né, para trabalhar, para fazer essa mistura das letras. E dessa palavra, quando eu mexer com as letras em várias posições, eu vou formar anagramas. Eu não formo novas palavras, porque é uma combinação de letras que pode não ter sentido nenhum. Essa combinação de letras que não tem sentido, a gente chama de anagrama. Perfeito? Então vamos dar um exemplo aqui da palavra era. Tá? Vamos descrever todos os anagramas da palavra era. Então a gente começa com a própria palavra era. Perfeito, essa tem sentido. E agora a gente vai começar a embaralhar essas letras aqui e ver todas as possibilidades de mistura delas. Então, a gente mantendo o E na primeira posição, vamos inverter o A com o R. Aqui. Não tem mais nenhuma combinação que eu possa fazer mantendo o E na primeira posição. Então, agora vou manter o R na primeira posição. Tem o R EA e o R AE. Também não tem mais nada com R vindo aqui na frente. A única letra, que no caso é uma vogal, que não veio aqui na frente é a vogal A. Então, a gente tem ARE ou AER. Perfeito? Isso aqui é o que nós chamamos justamente de anagramas. Então, com esta palavra era, nós podemos embaralhar todas as letras e vai me resultar em 6 anagramas, que não é nada mais do que uma permutação de 3. Por que 3? 3 é a quantidade de elementos. 1, 2, 3 elementos, no caso 3 letras. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, 6 é a minha quantidade de anagramas possíveis com a palavra era. Ok? Então, vou agora fazer um exemplozinho. Calcule a quantidade de anagramas da palavra lápis. Perfeito? Então, a gente vai embaralhar essas letras todas aqui. E dentro das letras, nós vamos ver quantos anagramas nós podemos formar. Como já temos aí n igual a 5, né? Eu vou ter que descrever várias vezes aqui. De repente nem tem espaço. Então, já vamos raciocinar como permutação. Então, como permutação, eu tenho o n igual a 5, porque são 5 letras, e a gente viu que a permutação de simples, permutação de 5 é 5 fatorial. 5 fatorial, já vimos que a gente faz o quê? Multiplica de forma decrescente, então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e faço simplesmente depois o produto. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, com a palavra lápis, eu posso fazer 120 anagramas diferentes, ok? Calcule a quantidade de anagramas da palavra lápis, a mesma palavra, só que agora tem um detalhe. Começando sempre com a letra L e terminando com a letra S. O que eu estou querendo dizer? Que na primeira posição, esse L não vai sair daqui em momento algum.
assim como esse S nunca vai sair daqui, ele tem que terminar com S. Então, se o L não vai sair daqui, nem o S, o que que nos restou? Restou apenas o A, o P e o I. Então, o nosso N neste exercício aqui vai valer quanto? Vai valer 3, uma vez que aqui sempre vai começar com L e sempre vai terminar com a letra S. Então, a gente vai ter N de 3, que é uma permutação de 3, que é 3 fatorial. A gente vai decrescer esse 3 aqui até chegar ao 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 1, e resultam em 6 anagramas. Beleza? Olha o joinha aí. Show? Tá? Então, voltando, quando eu falei da palavra lápis como um todo, eu tenho 5 letras. Aqui eu restringi o L sempre aqui e o S sempre no final. Se o L vai estar sempre no início e o S no final, só me restaram 3 letras para eu trabalhar aqui no centro dessa palavra, ok? Bom, tanto a palavra era quanto a palavra lápis, nós não tivemos nenhuma repetição de letras, perfeito? Agora veremos a permutação com repetição. Então vamos dar um exemplo prático. Quantos anagramas podemos formar com a palavra ovo, né? Então, ovo, a gente já pode perceber que nós temos duas vogais, O. Então, vamos fazer aquela distribuição, né? Então, a primeira palavra eu tenho ovo aqui escrito, perfeito? O que que eu fiz? Eu diferenciei aqui, um O está em branco e o outro O está em rosa, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou agora inverter essas posições, olha lá, ó. O O rosa veio para frente e o O branco foi para o final. Perfeito? Eu mudei. Esse aqui é diferente desse, apesar de ter resultado ovo e ovo. Agora eu tenho os dois juntos aqui, ó. O O branco, o O rosa e o V, e eu vou inverter. O rosa, O branco e V. Esse também é diferente esse, porém o anagrama formado são idênticos. E por último, o V estava no meio, o V está no final, agora o V vem na primeira posição. Então tem o V, O rosa e O branco, e tem o V, O branco e O rosa. O que isso quer dizer, turma? Que eu também tenho aqui 3 letras, como na palavra era, e eu fazendo a permutação de 3, a gente vai resultar em 6. Porém, observamos que esses anagramas formados aqui são exatamente iguais, assim como esses são iguais, e esse aqui também são iguais. Então, logo, eu não formei 6, mas sim 3 anagramas. Eu tenho 3 anagramas formados. Tá, mas e na fórmula matemática, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ter lá uma razão, certo? Uma fração, onde no numerador eu vou ter a permutação de todos os elementos que aparecem na palavra inicial, e no denominador eu vou ter a permutação dos elementos que se repetem, no caso aqui, a vogal O. Se repete quantas vezes? 2 vezes, perfeito? Ah, se eu tivesse uma outra letra que se repetisse, ia botar aqui do lado no denominador, ó, do lado do P2, cadê a setinha? Sumiu aqui, ó. Aqui do lado eu teria P e a outra letra que fosse repetir. Vai ter exemplos desse caso mais na frente, tá bom? Então, permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, e permutação de 2 é 2 vezes 1. Lembrando, esse 2 são as letras que se repetem, que nessa palavra é a letra O. Ele se repete quantas vezes? 2 vezes. Aqui é justamente a quantidade de repetições. Aluno que não é o meu aluno do Nilo Peçanha, ele vai calcular isso aqui multiplicando tudo. Perfeito? 3 vezes 2 vezes 1 no numerador dá 6, e 2 vezes 1 no denominador dá 2, para depois dividir por 3. Agora, o meu aluno do Nilo Peçanha, ele já pode perceber que tanto no numerador quanto no denominador, eu tenho aqui coisas semelhantes. Se eu estou fazendo só um produto no numerador e um produto no denominador, esses termos aqui, ó, essas parcelas eu posso cancelar, simplificar. Então, aqui eu posso simplificar esse 2 com 1, esse 2 com 1 também, e vai me resultar em 3 no final, ok? E ali a fórmula geral da permutação com repetição, lá, permutação de n elementos, que é a quantidade total de letras. Aqui em cima, como expoente, na posição de um expoente, a gente tem o P1, o P2, o P... Fugiu, volta, pronto.
nós temos aqui o P1, o P2 e o PK. Isso aqui significa que são as letras que se repetem. Então, no numerador eu tenho a quantidade de letras total da palavra. E aqui no final, eu tenho no denominador, eu tenho P1, P2 e PK, dependendo quantas letras se repetirem. Calcule a quantidade de anagramas das palavras abaixo. Então, esse é um exercício que eu vou estar deixando para vocês, perfeito? Eu quero que vocês calculem a quantidade de anagramas da palavra fim, da palavra finito e da palavra papai. Aqui, né, uma permutação simples, não tem nenhuma letra que se repete. Aqui eu já tenho letras repetidas, perfeito? Então, atenção, aqui eu só tenho uma letra que se repete. Na letra C eu tenho duas letras repetidas, tá? Então, façam isso aí numa folha, perfeito? E posta lá na nossa sala, no Google Classroom, perfeito? Difícil? Moleza. Com isso, turma, nós finalizamos mais uma aula, tá? Responda os nossos exercícios e sempre, como eu falei, confie sempre no potencial de vocês, tá bom? Eu vou deixar mais um pensamentozinho, uma frase aí de vocês. No meio da dificuldade, encontra-se sempre a oportunidade. Essa frase aí é de Alberto Einstein. Então, no meio de toda essa dificuldade pelas quais nós estamos passando, é nosso dever e fiquem calmos que com certeza encontraremos alguma oportunidade. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Tá? Isso aí vai estar na nossa sala. Né? Vocês conseguindo ver, com certeza já acessaram. Repasse para os colegas, por favor, que estão com alguma dificuldade de acesso. Tá? Vocês têm meu WhatsApp. E quem não está acessando, me sinaliza que não está acessando por algum motivo para a gente ver quais são as soluções. Ok? Vou postar também isso aí no YouTube. Perfeito? E aí depois eu compartilho o link para vocês. Aí vocês se inscrevem lá, acessem o link, né? E pode assistir a aula. E aí, para quem tem dificuldade, de repente pelo YouTube, pode ser mais fácil a visualização. Perfeito? Um grande abraço, pessoal.